Billy Graham, disse que o Espírito Santo é nosso companheiro constante. Então, por que tantos de nós terminamos o dia sem falar com ele? Quando o dia chega ao fim e você coloca a cabeça no travesseiro, há algo poderoso em falar com o Espírito Santo antes de dormir. A Bíblia nos diz que ele é nosso consolador, nosso guia e nossa força. E quando o convidamos para a nossa noite, acordamos com um espírito renovado, prontos para andar na vontade de Deus. Então, antes de fechar os olhos esta noite, diga estas 4 coisas ao Espírito Santo. Antes de começarmos, comente 1, se você acredita que o Espírito Santo fala, e não deixe de se inscrever para não perder o que vem a seguir. Coisa número 1 do Espírito: agradecimento pelo dia. Quando o sol se põe e o mundo ao nosso redor fica em silêncio, há algo profundamente poderoso em tirar um momento para refletir sobre o dia que passou. A Bíblia nos diz para dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus a nosso respeito. Muitas vezes, corremos pelos nossos dias, presos às demandas da vida, mal parando para reconhecer as bênçãos que Deus colocou diante de nós. Mas quando paramos para dar graças, quando reconhecemos a mão de Deus em nossas vidas diárias, algo muda dentro de nós. Nossa perspectiva muda, nossos corações ficam mais leves, nossa fé é fortalecida. Agradecer não é apenas um ato de cortesia, é um ato de adoração. Quando agradecemos a Deus pelo dia, estamos reconhecendo que cada respiração que demos, cada passo que demos, cada momento que vivemos, foi um presente dele. Alguns dias são mais fáceis de agradecer do que outros. Há dias cheios de alegria, onde tudo parece dar certo. As orações que fizemos foram respondidas. As portas em que batemos foram abertas. E os fardos que carregamos pareceram mais leves. Em dias assim, a gratidão flui facilmente, elevamos nossos corações e dizemos: obrigado, Senhor, pela sua bondade. Agradecemos a Ele pelas oportunidades, pelos sucessos, pelos momentos de riso, pelas amizades e pelo amor que experimentamos. Reconhecemos que todas as coisas boas vêm de cima e descansamos no conhecimento de que nossas vidas estão seguramente em suas mãos. Mas e os dias difíceis? E os dias em que nada parece dar certo? Os dias de decepção, perda e luta? Os dias em que as orações parecem não ser respondidas e as portas em que batemos permanecem fechadas? É nesses momentos que o agradecimento se torna um ato de fé. A Bíblia não nos diz para dar graças apenas quando a vida é fácil. Ela nos diz para dar graças em todas as circunstâncias. Por quê? Porque mesmo nos dias mais difíceis, Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando não vemos, mesmo quando não sentimos, Ele está se movendo de maneiras além do nosso entendimento. Agradecemos a Deus, não apenas pelo que podemos ver, mas pelo que Ele está fazendo nos bastidores. Agradecemos a Ele porque sabemos que Ele está usando cada situação, cada provação, cada momento de dor para nos moldar nas pessoas que Ele nos chamou para ser. As dificuldades de hoje podem muito bem ser a base para as bênçãos de amanhã. Podemos não entender agora, mas um dia olharemos para trás e veremos como Deus estava tecendo todas as coisas para o nosso bem. Se você já sentiu a presença do Espírito Santo à noite, clique em curtir e fique conosco até o fim. Há um momento que pode falar diretamente com você. Quando colocamos nossas cabeças no travesseiro à noite, agradecemos a Deus pela força para termos passado pelo dia. Talvez o dia tenha sido esmagador, cheio de momentos de fraqueza e dúvida, mas ainda estamos aqui. Ainda estamos respirando. Isso por si só é um motivo para sermos gratos. Cada dia que acordamos é um testemunho do poder sustentador de Deus, de sua misericórdia e de sua graça.
Quantas vezes Deus nos protegeu de perigos que nem sequer vimos? Quantas vezes Ele proveu para nós de maneiras que nem reconhecemos? Quantas vezes Ele colocou pessoas em nosso caminho, nos deu as palavras certas no momento certo ou nos deu paz quando mais precisávamos? A gratidão muda a postura dos nossos corações. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada passo que damos. Quando o agradecemos, mudamos nosso foco dos nossos problemas para a sua presença. Paramos de nos deter no que deu errado e começamos a focar no que deu certo. Mesmo que a única coisa que deu certo hoje tenha sido o fato de termos sobrevivido, isso é suficiente para dizer: obrigado, Senhor. Agradecemos a Deus pelas coisas simples, a comida na nossa mesa, o teto sobre nossas cabeças, a capacidade de andar, de ver, de ouvir. Com que frequência tomamos essas coisas como garantidas? No entanto, há muitos que dariam qualquer coisa pelo que tão facilmente ignoramos. As coisas que vemos como comuns são, na verdade, bênçãos extraordinárias de um Deus que nos ama além da medida. Agradecemos a Ele pelas pessoas em nossas vidas, a família e os amigos que nos encorajam, os estranhos que nos mostraram bondade, os mentores que nos guiam e até mesmo aqueles que nos desafiam. Cada pessoa que encontramos serve a um propósito no plano de Deus. Algumas estão lá para nos elevar, enquanto outras estão lá para nos ensinar paciência, humildade e graça. Até mesmo aqueles que nos machucam podem ser instrumentos no processo de refinamento de Deus, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Agradecemos a Ele pelas lições do dia. Talvez hoje tenha sido um dia de aprendizado. Talvez tenhamos cometido erros, mas nesses erros encontramos sabedoria. Talvez tenhamos enfrentado obstáculos, mas nesses obstáculos descobrimos força. Cada dia, Deus está nos moldando, nos ensinando e nos aproximando dele. Mesmo em nossos fracassos, há algo pelo qual sermos gratos, pois quando caímos, Deus está lá para nos levantar. Quando tropeçamos, Ele firma nossos passos. Quando estamos fracos, Ele é forte. Agradecemos a Ele pela sua misericórdia. Nenhum de nós é perfeito. Todos falhamos. No entanto, o amor de Deus permanece inalterado. Sua graça é nova a cada manhã e sua misericórdia dura para sempre. Não importa o que aconteceu hoje, não importa o quão longe achamos que nos desviamos, Deus ainda está lá, de braços abertos, pronto para nos receber. Que motivo para dar graças! Agradecemos a Ele pela sua presença. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, nunca estamos verdadeiramente sozinhos. O Espírito Santo está conosco, nos guiando, nos confortando, nos fortalecendo. Na quietude da noite, quando o mundo está dormindo e nossos pensamentos estão acelerados, podemos descansar na certeza de que Deus está perto. Ele ouve cada oração, Ele vê cada lágrima e Ele conhece cada fardo que carregamos. A gratidão não muda nossas circunstâncias, mas nos muda. Ela enche nossos corações de paz. Ela nos lembra quem Deus é e o que Ele fez. Ela fortalece nossa fé para os dias que virão. Tire 2 segundos para deixar nos comentários se você está pronto para convidar o Espírito Santo para a sua noite. Depois, clique em inscrever-se para mais mensagens poderosas. Então, ao terminarmos este dia, elevamos nossos corações em agradecimento. Não porque tudo é perfeito, mas porque servimos a um Deus perfeito. Não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos naquele que as tem. E nessa confiança encontramos descanso. Coisa. Número 2. Confissão e rendição. Quando a noite se instala e o mundo fica quieto, há um momento de reflexão profunda que cada um de nós deve enfrentar. Um momento em que ficamos diante de Deus, não em fingimento, não em orgulho, mas em humildade, reconhecendo quem somos
e quem Ele é. A Bíblia nos diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há um entre nós que seja perfeito. Todos cometemos erros. Todos dissemos palavras que não deveríamos ter dito. Pensamos pensamentos que não deveríamos ter pensado. E fizemos coisas que gostaríamos de desfazer. Mas a beleza do amor de Deus é que Ele não espera que carreguemos o peso dos nossos pecados sozinhos. Ele nos chama à confissão. Ele nos chama à rendição. Confissão não é sobre vergonha, não é sobre condenação. É sobre vir diante de um Pai amoroso, com um coração honesto, deitar nossos fardos e permitir que Sua graça nos lave. Há um poder purificador na confissão. Quando tentamos esconder nossos pecados, quando os enterramos bem fundo, eles não desaparecem, eles permanecem, eles apodrecem, eles pesam em nossas almas como correntes pesadas. Mas quando os trazemos diante de Deus, quando dizemos: Senhor, eu falhei, eu pequei contra Ti, algo milagroso acontece, o peso começa a se dissipar, as correntes começam a se quebrar. A misericórdia de Deus flui, não com julgamento, mas com amor. O mundo nos ensina a encobrir nossos fracassos, a fingir que temos tudo sob controle, a projetar uma imagem de força e perfeição. Mas Deus não quer uma imagem. Ele quer a verdade. Ele quer honestidade. Ele quer um coração que esteja disposto a dizer: Senhor, eu preciso de Ti. A Bíblia nos diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa de Deus. Nenhum pecado é grande demais, nenhum erro é profundo demais. Sua misericórdia é maior que nossos fracassos, Sua graça é maior que nossas fraquezas. Rendição é o próximo passo. É uma coisa confessar nossos pecados, é outra colocá-los para baixo e nos afastarmos deles. Quantas vezes trazemos nossos fardos a Deus apenas para pegá-los de volta? Dizemos: Senhor, eu entrego isso a Ti. Mas no fundo de nossas mentes ainda seguramos a culpa, a vergonha, o arrependimento. Verdadeira rendição significa soltar, significa colocar tudo, nossos fracassos, nossos medos, nossas ansiedades, nas mãos de Deus e confiar nele com o resultado. Antes de dormir esta noite, não esqueça dessa coisa. Curta, compartilhe e fique por aí. O que acontece no final pode mexer com sua alma. Rendição não é apenas sobre pecado, é sobre controle. Gostamos de estar no controle, gostamos de ter um plano, de saber o que vem a seguir, de gerenciar nossas próprias vidas. Mas chega um ponto em que devemos reconhecer que nosso controle é uma ilusão. Não estamos no comando. Não podemos prever o amanhã. Não seguramos o futuro em nossas mãos. Deus sim. E Ele está nos chamando para soltar e confiar nele. Alguns de nós estão carregando fardos que nunca fomos destinados a carregar. Preocupações sobre o futuro, arrependimentos do passado, medos que nos assombram na quietude da noite. Nós os seguramos, tentando consertar as coisas sozinhos, tentando encontrar soluções com nossa própria força. Mas Deus está dizendo: Deus a mim. A Bíblia nos diz para lançar todas as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Não algumas de nossas ansiedades, não apenas as que achamos que Ele pode lidar, todas elas. Isso inclui as pequenas preocupações, os grandes medos, as coisas que achamos que ninguém mais entende. Deus entende, e Ele está esperando que as entreguemos a Ele. Quando confessamos, estamos liberando nossos pecados para Deus. Quando nos rendemos, estamos liberando nossa vontade para Ele. Isso é o que a verdadeira paz parece. Uma vida totalmente entregue a Deus, não mais lutando, não mais sobrecarregada, mas descansando em sua graça. Há uma história na Bíblia sobre um homem que estava cansado.
que estava carregando fardos pesados demais para suportar. Ele veio a Jesus e Jesus disse: "Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Esse convite ainda está aberto hoje. Jesus ainda está chamando os cansados, os quebrados, os que sentem que não têm mais nada a dar. Ele está dizendo: "Venha, coloque isso para baixo. Deixe-me carregá-lo por você." Rendição não é fraqueza. É preciso grande força para dizer: "Deus, eu entrego isso a ti." O mundo nos diz para lutar mais, para tentar mais, para superar com nossa própria força. Mas Deus nos diz para soltar, para confiar nele, para acreditar que ele sabe o que é melhor. Talvez hoje tenha sido um dia de fracasso. Talvez você tenha dito algo que gostaria de não ter dito. Talvez você tenha machucado alguém. Talvez você tenha cometido um erro que não pode desfazer. Deus não está pedindo para você consertar isso sozinho. Ele está pedindo para você vir a Ele, confessar, render-se e receber sua graça. Talvez hoje tenha sido um dia de ansiedade. Talvez você tenha passado horas preocupando-se com algo além do seu controle. Talvez você tenha imaginado 1000 cenários em sua mente, tentando descobrir como lidar com uma situação que não tem resposta fácil. Deus não está pedindo para você resolver tudo. Ele está pedindo para você confiar nele, render o desconhecido e descansar em seu plano. Talvez hoje tenha sido um dia de esforço. Você trabalhou duro, você persistiu, mas ainda se sente vazio. Você ainda sente que não é suficiente. A verdade é que você nunca foi destinado a fazer isso sozinho. Deus não está pedindo perfeição. Ele está pedindo rendição, a paz na confissão, a liberdade na rendição. Quando seguramos nossos pecados, eles nos controlam. Quando seguramos nossas preocupações, elas nos consomem. Mas quando os colocamos aos pés de Jesus, encontramos descanso. Deus já sabe tudo sobre nós. Ele conhece nossos pensamentos antes de os falarmos. Ele conhece nossos corações melhor do que nós mesmos. Ele não se surpreende com nossos fracassos. Ele não se decepciona com nossas fraquezas. Ele está simplesmente esperando que venhamos a Ele, que abramos nossos corações, que confessemos e que nos rendamos. Não há pecado grande demais para a sua misericórdia. Não há fardo pesado demais para a sua graça. Não há medo grande demais para seu amor. Quando confessamos e nos rendemos, não estamos apenas deixando o passado para trás. Estamos entrando no futuro que Deus preparou para nós. E esse futuro é de paz, de alegria, de confiança completa naquele que mantém todas as coisas unidas. Se você está assistindo isso antes de dormir, essa mensagem é para você. Toque em curtir, inscreva-se e deixe um comentário. Espírito Santo, estou ouvindo. Coisa número 3, renovação e força. Quando o dia chega ao fim e o mundo começa a descansar, há um momento em que devemos voltar nossos corações para Deus e buscar a renovação que só Ele pode proporcionar. A vida tem uma maneira de nos esgotar, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Cada dia traz suas próprias batalhas, seus próprios fardos, seus próprios momentos de exaustão. Alguns dias sentimos que demos tudo o que tínhamos, derramamos cada gota de força, apenas para descobrir que as demandas da vida continuam. É nesses momentos, quando nos sentimos vazios e fracos, que devemos vir diante do Senhor e pedir sua renovação e sua força. A Bíblia nos lembra que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Isso não é apenas uma promessa poética, é uma realidade espiritual. Nossa força não vem de nós mesmos, não vem da nossa própria força de vontade ou determinação. Vem de Deus sozinho. Quando confiamos em nossas próprias habilidades,
alcançamos um ponto de ruptura. Mas quando nos rendemos e buscamos renovação nele, encontramos uma fonte de força que nunca se esgota. Renovação começa com o reconhecimento da nossa necessidade de Deus. O mundo nos diz para persistir, para continuar, mesmo quando estamos exaustos. A sociedade glorifica a correria, o esgotamento e a autossuficiência. Mas Deus nos chama para algo diferente. Ele nos chama para vir a Ele, para deitar nossos fardos, para descansar em Sua presença. Renovação não é sobre se esforçar mais, é sobre se render mais profundamente. É sobre reconhecer que não podemos fazer isso sozinhos, que nunca fomos destinados a fazer isso sozinhos e que Deus está mais do que disposto a nos carregar quando não podemos mais nos carregar. Quando buscamos renovação, estamos pedindo a Deus para refrescar nossas mentes, para limpar nossos corações e para restaurar nossos espíritos. Os fardos do dia podem pesar sobre nós. As decepções, as lutas, as pressões. Tudo isso se acumula, nos deixando cansados e desanimados. Mas a presença de Deus é um lugar de restauração. É um lugar onde nosso cansaço é recebido com sua força, onde nossa quebrantura é curada por seu amor, onde nosso vazio é preenchido por seu espírito. Força não é apenas sobre resistência física, é sobre a capacidade de permanecer firmes na fé quando tudo ao nosso redor é incerto. É sobre confiar em Deus no meio das provações, sobre segurar suas promessas mesmo quando não podemos ver o caminho adiante. Há momentos em que nossa força parece esgotada, quando o peso da vida parece pesado demais para suportar. Mas Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, um socorro bem presente na angústia. Sua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Ele não nos pede para sermos fortes sozinhos. Ele nos convida a tirar força dele. Quando vamos para a cama à noite, devemos pedir a Deus para renovar nossos espíritos, para que não carreguemos o peso de hoje para amanhã. Quantas vezes vamos dormir ainda segurando as frustrações, as decepções, os fracassos do dia? Repassamos conversas em nossas mentes, nos detemos em coisas que não podemos mudar e permitimos que a preocupação crie raízes em nossos corações. Mas Deus nos chama para lançar nossos cuidados sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Renovação acontece quando soltamos o que não podemos controlar e confiamos em Deus para consertar o que não podemos reparar. A força na quietude. O mundo nos diz que a força está na ação, no movimento, em avançar. Mas a Escritura nos diz para ficarmos quietos e saber que Ele é Deus. Na quietude, encontramos renovação. Na quietude, ouvimos sua voz. Na quietude, recebemos a força que precisamos para continuar. O Espírito Santo trabalha em nós quando aquietamos nossos corações diante dele, quando desligamos o barulho do mundo e permitimos que sua presença nos encha novamente. Às vezes, precisamos de renovação porque estivemos lutando batalhas que nos deixaram feridos. A vida tem uma maneira de trazer provações que testam nossa fé. Há momentos em que o desânimo se insinua, quando começamos a duvidar, quando sentimos vontade de desistir. Mas Deus é nosso curador. Ele é aquele que liga os corações partidos, que restaura nossa alegria, que nos dá beleza em troca de cinzas. Sua renovação não é temporária, é completa. Ele não nos dá apenas força suficiente para sobreviver mais um dia. Ele nos enche com o poder de andar em vitória. Renovação também vem através da palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de história, é uma fonte de vida. É o pão que nos sustenta, a luz que nos guia, a verdade que nos ancora. Quando estamos cansados, devemos nos voltar para a sua palavra e permitir que ela nos lave, que renove nossas mentes, que nos lembre de suas promessas. Sua palavra nos diz
que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Sua palavra nos lembra que somos mais que vencedores por meio de Cristo. Sua palavra declara que sua graça nos é suficiente. Há força na oração. Quando viemos diante de Deus em oração, não estamos apenas falando palavras ao vento. Estamos comungando com o Criador do universo. Estamos alinhando nossos corações com os dele, recebendo sua paz, tirando de seu poder. Oração não é um último recurso. É nossa linha de vida. É o lugar onde trocamos nossa fraqueza por sua força, nossa confusão por sua sabedoria, nossa tristeza por sua alegria. Força nem sempre é sobre grandes atos de poder. Às vezes, força é simplesmente escolher confiar em Deus por mais um dia. É escolher louvá-lo no meio da dificuldade. É escolher acreditar que Ele ainda está no controle, mesmo quando não entendemos. Esse tipo de força vem apenas de Deus. Deus não promete que nunca enfrentaremos lutas, mas promete que nunca as enfrentaremos sozinhos. Ele não promete que nunca ficaremos cansados, mas promete ser aquele que nos renova. Sua força não é dada com parcimônia, é dada em abundância. Cada noite, devemos vir diante de Deus e pedir que Ele nos renove para que não vivamos na exaustão de ontem. Devemos pedir que Ele nos encha com sua presença para que acordemos não apenas fisicamente revigorados, mas espiritualmente fortalecidos. O inimigo adoraria que permanecêssemos cansados, que ficássemos desanimados, que vivêssemos em um estado de exaustão espiritual. Mas Deus nos chama para a renovação. Ele nos chama para a força. Ele nos chama para andar em seu poder, sabendo que aquele que começou uma boa obra em nós a levará à conclusão. O Espírito Santo é nossa fonte de renovação. Ele é aquele que dá vida a almas cansadas, que revive corações que esfriaram, que fortalece mãos que enfraqueceram. Quando nos rendemos a Ele, quando permitimos que Ele trabalhe em nós, descobrimos que nossa força não é mais nossa, é dele, e sua força nunca falha. Coisa número 4. Orientação para amanhã. Quando a noite se aproxima e o mundo fica em silêncio, há um momento sagrado entre nós e Deus, onde devemos buscar sua orientação para amanhã. O dia foi longo, cheio de suas próprias lutas, vitórias e lições, e agora estamos no limiar de um novo dia. Não sabemos o que o amanhã trará, não sabemos os desafios que enfrentaremos, as pessoas que encontraremos, as decisões que teremos que tomar, mas conhecemos aquele que segura o amanhã. A vida é imprevisível. Não importa o quanto planejemos, não importa o quanto nos preparemos, sempre haverá momentos em que seremos confrontados com o inesperado. Haverá provações que testarão nossa fé, oportunidades que exigirão sabedoria e encruzilhadas que demandarão discernimento. É por isso que devemos buscar a orientação do Espírito Santo antes mesmo de entrarmos no próximo dia. Não precisamos andar cegamente, não precisamos confiar em nosso próprio entendimento. Deus está pronto para nos guiar se estivermos dispostos a segui-lo. Orientação começa com rendição. Muitas vezes, abordamos nossos planos com uma mentalidade de controle. Definimos nossos horários, traçamos nossos objetivos e determinamos a direção que achamos que nossas vidas devem tomar. Mas a Escritura nos lembra que o coração do homem planeja seu caminho, mas é o Senhor quem estabelece seus passos. Verdadeira orientação não é sobre pedir a Deus para abençoar os planos que já fizemos. É sobre colocar nossos planos diante dele e dizer: Senhor, guia-me. Mostra-me o caminho que devo seguir. Alinha meu coração com tua vontade. Quando pedimos a orientação de Deus, estamos reconhecendo que seus caminhos são mais altos que os nossos. Sua sabedoria é maior, sua visão é mais clara. Ele vê o que não podemos ver. Ele conhece os perigos à frente.
os desvios que só levarão à frustração, as oportunidades que trarão realização duradoura. Ele não está apenas nos guiando para o sucesso em termos terrenos, Ele está nos moldando para a eternidade. Ele está refinando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, ensinando-nos a confiar nele mais profundamente. Às vezes, a orientação de Deus é clara e imediata. Há momentos em que Ele fala tão diretamente aos nossos corações que não temos dúvida sobre o caminho que devemos tomar. Mas há outras vezes em que sua orientação é uma jornada. Ele nem sempre revela o plano inteiro de uma vez. Ele nos pede para confiar nele um passo de cada vez. Assim como ele guiou os israelitas pelo deserto com uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, ele nos guia de maneiras que requerem dependência. Ele nem sempre nos mostra toda a estrada, mas nos dá luz suficiente para o próximo passo. É por isso que devemos buscá-lo diariamente. Se tentarmos navegar a vida sozinhos, tropeçaremos. Se confiarmos apenas em nossa própria sabedoria, faremos escolhas que nos afastarão do melhor dele. Mas se nos humilharmos diante dele e pedirmos sua direção, ele nos guiará com sua mão amorosa. Ele abrirá as portas certas, ele fechará as erradas, ele colocará as pessoas certas em nosso caminho e removerá aquelas que nos desviariam. Orientação também vem através de sua palavra. A Bíblia não é apenas um registro histórico, é uma fonte viva e respirante de sabedoria. É uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho. Quando meditamos em sua palavra, quando alinhamos nossas decisões com sua verdade, estamos andando em sua orientação. Não estamos sendo guiados por emoções, por circunstâncias ou por raciocínio humano. Estamos sendo guiados pela sabedoria imutável de Deus. Oração é outra chave para a orientação divina. Quando viemos diante de Deus e buscamos seu conselho, não estamos apenas falando palavras ao vento. Estamos nos comunicando com aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece nossos medos, nossos desejos, nossas lutas. Ele conhece o peso que carregamos, as incertezas que nos mantêm acordados à noite. E Ele está esperando que venhamos a Ele, que coloquemos tudo diante dEle, que peçamos a Ele para nos guiar. Há algo poderoso em terminar o dia em oração. Não apenas agradecendo a Deus pelo passado, mas buscando-o para o futuro. É um ato de confiança. É dizer: Senhor, eu não sei o que o amanhã trará, mas confio em Ti com isso. Confio em Ti com minhas decisões. Confio em Ti com meus relacionamentos. Confio em Ti com minhas responsabilidades, meu trabalho, minha família, meu futuro. Muitos de nós carregamos ansiedade sobre o futuro. Preocupamos-nos com o que vai acontecer, se estamos fazendo as escolhas certas, se estamos no caminho certo, mas Deus nunca quis que andássemos no medo. Ele nos chama para andar pela fé. Preocupação é o que acontece quando tentamos resolver tudo sozinhos. Paz é o que acontece quando colocamos tudo nas mãos de Deus. A orientação de Deus nem sempre é confortável. Às vezes, Ele nos leva em direções que não esperávamos. Às vezes, Ele nos chama para sair em fé, para deixar para trás o que é familiar, para passar por portas que parecem intimidantes. Mas se confiarmos nele, se obedecermos ao seu comando, descobriremos que seu caminho é sempre o melhor. A estrada que ele nos leva pode nem sempre ser a mais fácil, mas será sempre aquela que leva a um propósito maior, uma alegria maior, uma paz maior. O inimigo tentará nos distrair. Ele tentará plantar sementes de dúvida, nos fazer questionar se realmente estamos ouvindo de Deus, nos fazer hesitar quando deveríamos estar avançando. É por isso que é tão importante permanecer perto de Deus, passar tempo em sua presença, ouvir sua voz. Sua orientação nunca contradirá sua palavra.
Ele nunca nos levará ao pecado. Ele nunca nos levará ao compromisso. Ele sempre nos levará à verdade, à justiça, à sua vontade perfeita. Um dos maiores perigos que enfrentamos é a tentação de correr à frente de Deus. Vivemos em um mundo acelerado que exige respostas imediatas, resultados imediatos. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes, sua orientação exige espera. Às vezes, Ele nos pede para ficarmos quietos, para confiar nele, para esperar pelo seu tempo perfeito. Quando tentamos forçar portas a se abrirem antes do tempo, muitas vezes acabamos entrando em problemas. Mas quando esperamos no Senhor, quando confiamos em seu processo, descobrimos que Ele estava preparando algo maior do que poderíamos ter imaginado. Haverá dias em que nos sentiremos incertos, em que não saberemos que caminho tomar. Mas devemos lembrar que nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Ele é nosso conselheiro, nosso guia, nossa fonte de sabedoria. Ele nos guiará quando pedirmos, Ele nos dará paz quando o buscarmos. Ele dirigirá nossos passos quando confiarmos nele. Ao nos prepararmos para descansar, devemos comprometer o amanhã nas mãos de Deus. Devemos pedir a Ele para guiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações. Devemos pedir a Ele para alinhar nossos corações com sua vontade, para nos ajudar a reconhecer sua voz, para nos dar coragem de seguir onde Ele nos levar. Não precisamos temer o desconhecido, não precisamos andar na incerteza. O mesmo Deus que foi fiel no passado será fiel no futuro. O mesmo Deus que nos carregou ontem nos carregará amanhã. O mesmo Deus que nos guiou até aqui continuará a nos guiar um passo de cada vez. Há algo sagrado na quietude da noite. Quando o mundo se acalma, as distrações desaparecem e finalmente ficamos sozinhos com nossos pensamentos. É nesses momentos que nossa alma muitas vezes fala mais alto. Mas com que frequência vamos para a cama sobrecarregados, ansiosos ou exaustos, sem dizer uma única palavra? Há aquele que vive dentro de nós, Billy Graham. Uma disse que o Espírito Santo não é apenas nosso guia durante o dia, mas nosso consolador durante a noite. Ele é o sussurro de paz no silêncio, a mão invisível acalmando as tempestades dentro de nós. Ainda assim, muitas vezes, colocamos nossas cabeças no travesseiro e rolamos a tela. Preocupamo-nos ou nos desligamos sem o convidar para nosso descanso. Mas algo muda quando você para e diz apenas algumas palavras honestas ao Espírito Santo antes de dormir. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Esteja perto. Fala comigo esta noite. Cobre-me com Tua paz. Esse simples ato de rendição pode mudar tudo. Veja, o Espírito Santo não é distante ou impessoal. Ele é a própria presença de Deus conosco, pronto para confortar, para convencer, para aconselhar. Mas Ele não forçará seu caminho para a sua noite. Ele espera ser bem-vindo. E quando fazemos isso, quando escolhemos terminar nosso dia em comunhão com Ele, não apenas descansamos melhor, vivemos melhor. Então qual é a lição aqui? Não se trata de orar uma oração perfeita ou seguir um ritual. Trata-se de relacionamento. Da mesma forma que não iríamos para a cama sem dizer boa noite a alguém que amamos, por que terminaríamos o dia sem falar com aquele que nos dá vida? Isso pode mudar a vida. Quanto mais convidamos o Espírito Santo para nossas noites, mais começamos a ouvi-lo pela manhã. Ele começa a falar através de sonhos, restaurar nossos corações enquanto dormimos e nos preparar para as batalhas do próximo dia. Sua paz preenche os espaços onde o medo costumava viver. Sua presença traz descanso, não apenas para o corpo, mas para a alma. Esta noite, antes de dormir, pare, fale, ouça. Deixe o Espírito Santo ser a última voz que você reconhece e a primeira presença que você acolhe quando acordar.
E ao encerrarmos esta mensagem, quero desafiá-lo. Não deixe outra noite passar sem convidar o Espírito Santo. Comece esta noite. Uma frase simples pode mudar toda a sua atmosfera. Se esta mensagem tocou você ou o ajudou, clique no botão de curtir. Isso nos deixa saber que você está aqui e ajuda a alcançar outros que precisam disso. Compartilhe com alguém que você ama. Talvez eles estejam indo para a cama com o coração pesado e precisem desta palavra. Inscreva-se no canal para mais encorajamentos guiados pelo Espírito que falam diretamente onde você está. E nos comentários nos diga: o que você diria ao Espírito Santo esta noite? Deixe suas palavras inspirarem outra pessoa. Obrigado por assistir. Durma em paz, descanse em sua presença e lembre-se, você nunca está sozinho quando o Espírito Santo está perto.